Glória a Deus, a paz, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai tocar o seu coração. Essa palavra vai falar ao seu coração, assim como Deus também falou ao meu coração na madrugada. Em Daniel 6, 1 adiante. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse esse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei precisava constituir sobre todo o reino. Versículo 4, só para você entender. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nem nenhum vício nem culpa. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. A palavra de Deus vai dizer que Daniel havia o quê? Um espírito excelente, que nele havia um espírito excelente. Ou seja, a Bíblia fala que ele era fiel, ou seja, ele que tinha frutos bons, tinha frutos da alegria, tinha fruto da sabedoria, ou seja, tinha fruto do Espírito Santo. E a Bíblia fala que eles não se achavam nenhum vício, ou seja, nenhuma culpa. Não havia em Daniel nenhum erro. Não havia em Daniel nenhum defeito que eles pudessem o quê? Culpar ele, acusar eles. Mas sabe o que as pessoas fazem hoje em dia? As pessoas querem procurar em você erro, querem procurar em você defeito. Para quê? Para te apontar o dedo, para te julgar. Porque a Bíblia fala que Daniel era o que? Fiel, tinha nele um espírito excelente. Ou seja, nele havia o que? O Espírito de Deus. Havia o que? A presença de Deus sobre a vida dele. Aleluia. E a Bíblia fala o quê? Que nele não achou o quê? Nenhum vício, nenhuma culpa. Ou seja, em Daniel não acharam que nenhum defeito, não achou nenhum erro. Mas as pessoas, elas fazem o quê? Elas tentam ali procurar um defeito em você. Elas tentam procurar em você um erro, onde você tem errado, onde você tem pecado. Para quê? Para te julgar, para te apontar o dedo. Aleluias. Versículo 5. Então estes homens disseram, nunca o quê? Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Olha que forte. Versículo 7 para você entender. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti o rei, ser lançado o quê? Na cova dos leões. Olha que forte, igreja. A Bíblia fala que eles fizeram uma lei. E o rei que não se dobrasse diante de qualquer Deus, esse rei seria o quê? Lançado na cova dos leões. Sabe o que acontece hoje em dia? Hoje em dia é que as pessoas procuram defeito em você. Só que quando não acha, elas procuram muitas das vezes o seu ponto fraco. Porque aqui na Bíblia fala em Daniel, que Daniel, ele tinha o quê? Um espírito perfeito. Ele tinha um espírito excelente, ele era fiel. Então ele falou o quê? Eles falaram o quê? Não acharemos o que? Nenhum erro nele, não acharemos nenhum defeito nele. Então vamos fazer a lei dos deuses, porque ele sabia que Daniel servia quem? Servia a Deus. E Daniel não ia se prostrar a nenhuma estátua. Daniel não ia se prostrar diante de nenhum Deus. Por quê? Porque o único Deus que ele servia era o Deus que criou os céus e criou a terra. 10 vai dizer assim. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, via no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha que forte. Mesmo Daniel passando pela luta, ele continuava a orar.
Ele continuava a clamar, ele continuava a buscar. Porque a Bíblia diz que Daniel orava o quê? 3 vezes ao dia Daniel orava. Daniel o quê? Buscava Deus, independente da luta que ele estava passando. Daniel fazia o quê? Daniel clamava a Deus. Daniel orava, Daniel buscava. Sabe qual é o defeito? Sabe qual é o erro dessa geração? É porque muitas pessoas param de orar. Muitas pessoas deixam de buscar a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, ou seja, ele tirava o que é o momento para Deus, independente da luta que ele estava passando, independente se ia jogar na cova do leão ou não, mas ele continuava a orar, ele continuava a buscar. Sabe por quê? Porque ele sabia que o mesmo Deus que ele servia era o mesmo Deus que ia tirar ele de lá. O mesmo Deus que ele servia era o mesmo Deus que ia abençoar ele. O mesmo Deus que ele servia era o mesmo Deus que ia abrir porta para ele. Ou seja, sabe qual é a diferença de hoje em dia? Sabe qual é o defeito dessa direção? Porque hoje em dia as pessoas não oram. Hoje em dia as pessoas têm preguiça de orar, têm preguiça muitas vezes de buscar a Deus, de entrar no seu quarto, fechar a porta, entrar no seu quarto e fazer o quê? Fazer uma oração, clamar ao Senhor, buscar o Senhor, porque a Bíblia em Mateus vai dizer o quê? Entrar no seu quarto, fechar a porta e falar o quê? Falar aí com o seu Deus. Então, é o momento de orar, porque a oração, ela tem poder de abrir porta, a oração tem poder de mudar a história. Muitas vezes, a sua oração, de repente, não vai se concretizar na mesma da hora, mas daqui 3, 4 anos, de repente, você vai ver que o milagre de Deus vai acontecer. Você vai ver que valeu a pena orar, valeu a pena buscar, valeu a pena descer o joelho no chão. Aleluias. A Bíblia também fala sobre três homens, chamados Sadraque, Mesague e Abidnego. Sadraque, Mesague e Abidnego também estava sujeito a ser jogado no calabouço. Mas por quê? Porque eles também adoravam a Deus. Olha a perseguição que eles tinham com eles por conta deles servir a Deus. E eles não queriam se prostrar diante da estátua, assim como eles não se prostraram. E o mesmo Deus que eles serviram era o mesmo Deus que tirou eles lá do calabouço. Aleluia. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Sabe o que é as estátuas? É porque muitas pessoas, elas hoje em dia estão sujeitas ao que? A se prostrar aos problemas, a se prostrar muitas vezes à luta, a se prostrar muitas vezes à dificuldade que você tem passado. Mas independente da luta que você tem passado, independente muitas vezes do processo que você tem passado, você não pode se prostrar ao problema. Pelo contrário, você tem que se prostrar diante de Deus, porque só existe um Deus, aquele que criou céus e criou terra. O Deus da Bíblia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Aleluia. Ou seja, é momento de chorar. É momento de buscar. Porque hoje em dia o milagre não acontece porque as pessoas não oram. O milagre não acontece porque as pessoas acham que vai cair assim do céu, mas é preciso orar. Você tem 2 joelhos no chão, você tem 2 joelhos para você entrar pro seu quarto, você bater o joelho no chão e você orar, você buscar, você clamar, você interceder, porque eu tenho certeza que quando você clamar, quando você orar, quando você buscar, os céus ele vai se abrir. Porque lembro muito bem, quando eu passava pela luta e eu batia o meu joelho no chão, o milagre acontecia. Todas as vezes que eu estava passando pela dificuldade, quando eu batia o joelho no chão, as portas se abriam. De repente não acontecia ali na mesma hora, no mesmo momento, porque tem coisas que não vai acontecer no mesmo dia. Mas daqui 3, 4, 5 anos, ou dias, mês, o que for, você vai ver que valeu a pena orar, porque oração é chave da vitória. A Bíblia também fala de um homem, se não me engano, se chama Ezequias. Ezequias estava prestes a morrer. Deus chegou para ele e falou assim: arruma a tua casa porque você vai morrer. E ele fez o quê? Ele foi orar. A oração de Ezequias foi tão forte que a oração dele chegou ao céu. E quando chegou ao céu, Deus falou assim: tô eu acrescentando mais um dia de vida para você. Mas por quê? Não porque ele chorou. Não, mas porque ele orou. Porque ele buscou, porque ele foi perseverar. A diferença é que hoje em dia as pessoas estão acostumadas a só reclamar, mas não ora. É preciso orar, é preciso buscar, porque Daniel orava. E o mesmo Deus que ele servia era o mesmo Deus que tirou ele lá da cova dos leões. Aleluia. A Bíblia 11 vai dizer assim:
Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel o quê? Orando e suplicando diante do seu Deus. Aleluia. E aqui a Bíblia, em versículo 16, vai dizer assim. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse nas covas dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra, que foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Olha que forte. Só porque Daniel buscava Deus, eles fizeram o quê? Vamos tacar ele, o quê? A cova dos leões. E olha o que o rei fez. O rei desafiou a palavra de Deus. O rei desafiou o homem de Deus, porque o rei falou bem assim, o quê? O mesmo Deus que tu serve é aquele mesmo Deus que te livrará. Mas o rei não sabia que, de certo, o mesmo Deus que Daniel servia era o mesmo Deus que ia livrar ele. O rei desafiou, ou seja, o rei desacreditou. O rei achou que o nosso Deus, que criou os céus e a terra, era o quê? Era um Deus pagão. Era um Deus da estalta, era um Deus que não faz nada. Mas não, mas o Deus que Daniel servia, que é o nosso Deus, é o quê? É o Deus que faz milagre. É o Deus que muitas vezes pode entrar em qualquer lugar para te salvar. Porque Ele é o Deus que te fez. Ele é o Deus que te criou. Ele é o Deus que cuida de você. Aleluias. Aleluia. Esse versículo 18. Então, o rei dirigiu-se para o seu palácio. Olha que forte. Passou a noite em jejum. Olha que forte. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Aleluia. Era Deus falando. Pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuasse serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Olha que forte, igreja. O rei não conseguiu dormir, sabe por quê? Porque Deus estava incomodando. Deus estava falando, o meu servo está lá dentro. O meu servo está preso. Mas quando chegou lá, os leões não haviam comido Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel falou o quê? Ó rei. Daniel falou assim, o meu rei vive para sempre. Aleluia. E a Bíblia fala assim, 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também como ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha que forte. Então, ou seja, Daniel falou, o meu rei vive. Deus enviou o que? O anjo para fechar a boca dos leões, porque em mim havia uma inocência. De repente você está passando pela luta, mas é assim que Deus faz. Muitas Deus envia o anjo para te dar a bênção. Deus envia o anjo para abrir as portas. Deus envia o anjo para arrancar a luta. Deus envia o anjo para pelejar por você, para pelejar ao seu favor, para ir para a batalha, porque assim como a Bíblia fala, nessa peleja tu não teres que pelejar, mas eu pelejarei por vós. Aleluias, glórias a Deus. Versículo 23, para você poder entender. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. Nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Ordenou o rei. Foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinha chegado a fundo da cova. Quando os leões se hospedaram deles, eles migalharam todos os ossos. Olha que forte, igreja. Olha que forte. Muitos vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida, igreja. Porque muitos já acreditavam de Daniel.
Quando Deus falava o quê? Que o meu rei era vivo. Quando Daniel falava o quê? Que ele era o quê? Servo do Deus vivo. Muitas pessoas o quê? Não acreditavam. Muitas pessoas zombavam. Muitas pessoas falavam o quê? Esse é o Deus que tu serve, é ele mesmo que te livrará. Mas o próprio rei teve que reconhecer que realmente o Deus que era a vida de Daniel foi o mesmo Deus que o livrou. Foi o mesmo Deus que enviou anjo para fechar a boca o quê? Dos leões. E a Bíblia fala o quê? Que aqueles homens que acusaram Daniel por servir a Deus, antes mesmo de chegar mais perto da cova, os leões já viram que migalharam. Ou seja, havia comido eles inteiros, só deixaram os ossos. E é assim que Deus faz, igreja. Muitos vai ter que reconhecer o Deus que é na sua vida. Muitos vai ter que reconhecer o Deus que é na sua vida. Muitos vão ter que reconhecer o Deus que está na sua vida, o Deus que está na sua casa, o Deus que está na sua família, porque muitas vezes as pessoas podem zombar de você, podem julgar você, podem criticar você, falar, lá vai essa pessoa orar, ela vai sair para a igreja de novo, mas muitos vão ter que reconhecer que realmente Deus era vivo na sua vida, porque assim como foi com Daniel, eles não acreditavam que Deus era vivo, mas a partir do momento que eles perceberam que Daniel dormiu junto com os leões e estava vivo, eles perceberam que realmente Deus existia. Aleluia, igreja. Muitos vão ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Igreja, muitas vezes, muitas pessoas olham para você e falam assim, para que você vai para a igreja de novo? Para que você vai orar de novo? Essa pessoa ora tanto, essa pessoa busca tanto. Igreja, mas muitas vezes é preciso orar. Porque Daniel tinha uma intimidade com Deus. Daniel orava o quê? 3 vezes ao dia. Era 3 vezes ao dia que Daniel orava. Era 3 vezes ao dia que Daniel buscava. E era preciso orar. Às vezes você fala assim, obreira, mas eu oro 3 vezes ao dia, ora mais, ora 6. Suzane, mas eu oro 6 vezes ao dia, ora mais. Quanto mais orar, melhor, porque a Bíblia nos ensina a orar incessantemente. Ou seja, a orar todos os momentos, a orar todos os dias. Porque o poder da oração muda a história. O poder da oração faz muitas quebrar cadeados, quebrar corrente. Daniel tinha uma intimidade com Deus. E o Deus que ele servia era o mesmo Deus que livrou ele da cova dos leões. E é o mesmo Deus que vai te livrar hoje. Eu não sei de repente o que você tem passado. Eu não sei muitas vezes o que você tem enfrentado, qual é a luta. Mas é preciso orar. Porque você tem 2 joelhos para ajoelhar no chão e para clamar. Porque eu sei que ele vai te atender. Eu sei que ele vai te ouvir. Muitas pessoas podem te julgar. Não sei para que você vai para a igreja. Não sei por que você ora tanto. Mas muitos vão ter que reconhecer o Deus que é na sua vida. Muitos vão ter que reconhecer que realmente Deus é vivo na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu vou falar, igreja, eu vou falar. Igreja, tem um momento em minha vida que eu sempre coloquei louvor dentro de casa, orando, buscando ao Senhor. E o diabo se levanta. E de repente, uma pessoa uma vez chegou pra mim e me falou, nossa, como é que você aguenta viver com tanto... Como é que você aguenta dar tanto glória, orar tanto? E a pessoa, muitas vezes, ela mexia até com coisa errada, né? E a pessoa falou assim, nossa, você ora tanto que o meu negócio nem tá indo pra frente. Olha como Deus faz. Sabe por quê? Porque a oração é tão forte que Deus já estava amarrando aquele negócio. Eu vou falar por quê. Porque aqui existe muitas vezes uma mulher de Deus. Existe uma mulher de Deus que ora, que busca, que paga preço. E assim é com você. Muitas vezes até mesmo dentro da sua casa, onde você vai, existe uma mulher de Deus, existe um homem de Deus que o quê? Que ora, existe uma pessoa de Deus que busca, existe uma pessoa de Deus que bate o joelho no chão e tem um quê? Tem uma intimidade com Deus, independente de quantas pessoas vão te julgar, independente de quantas pessoas vai falar mal de você, mas é preciso ter uma intimidade com Deus, é preciso entrar no quarto, é preciso fechar a porta do quarto, a igreja, é preciso orar. Aleluia, porque Deus só livrou Daniel da cova dos leões, primeiro porque Daniel era inocente, segundo porque também tinha uma intimidade com Deus, porque servia a Deus, porque buscava a Deus, e não é sobre apenas buscar, não é apenas sobre servir a Deus, mas é sobre crer, é sobre viver a palavra, é sobre orar.
tô te falando hoje a importância de você orar, a importância de você entrar pro seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ter um momento com Deus, ter um momento de oração, ter um momento de palavra. Aleluias. Deus abençoe, igreja. Receba essa palavra. Entra pro seu quarto e vai orar. Vai ter uma intimidade com Deus, uma intimidade dentro da palavra de Deus. Porque Deus livrou Daniel da cova dos leões, mas Daniel, ele servia. Daniel acreditava em Deus. Daniel, além de tudo também, ele buscava ao Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia. E hoje em dia vivemos um mundo com as pessoas não se preocupam mais em orar. São pessoas que muitas vezes não querem mais buscar, não querem mais ter ali um momento de oração, um momento de busca. Mas no mundo no qual vivemos, temos que orar, temos que ter um momento com Deus, temos que entrar no nosso quarto e tirar muitas vezes nem que seja um tempo de nossos dias para orar, para buscar o Senhor, para agradecer. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada pessoa que é inscrita no meu canal. Você que de repente ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho para que sempre eu estiver aqui pregando a palavra, sendo usada por Deus, diante aqui da direção do Senhor, eu estarei ministrando ao seu coração, eu estarei intercedendo, eu estarei fazendo aquilo que Deus mandar eu fazer, eu faço. Então venha se inscrever, venha deixar também o seu like no vídeo e compartilha. Compartilhe com um amigo, compartilhe com uma pessoa que muitas vezes precisa ouvir essa palavra. Uma pessoa que necessita de estar ouvindo a palavra, porque muitas pessoas hoje em dia vivem um mundo de muita tecnologia, que as pessoas, elas não param mais o seu tempo para tirar um tempo para Deus, um tempo para orar, um tempo para assistir um vídeo. Então compartilhe esse vídeo, para que você possa estar abençoando essa obra, abençoando esse canal, para que o maior número possível de pessoas se alcançar através da palavra de Deus, para que pessoas possam ouvir a palavra de Deus, possam buscar o Senhor, porque estamos no fim dos tempos, Jesus está voltando, então é preciso se preparar, é preciso arrumar nossa casa, é preciso colocar tudo em ordem, é preciso orar, é preciso buscar, é preciso a gente estar meditando a palavra de Deus, colocando em prática, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, nós viemos estar preparados. Deus abençoe em nome de Jesus.